Gente, eu tô começando agora mesmo a leitura do Drácula e eu quero falar um pouquinho só rapidinho sobre essa edição, que foi a edição que eu escolhi pra ler, que é uma edição que eu já tinha aqui em casa, que eu recebi faz um tempo. Ela tem apresentação exclusiva da Dacre Stoker e tem tradução, introdução, notas e pós-fácil pela Márcia Heloísa. Ela tem todos esses detalhes em vermelho, que eu acho que a experiência vai ser ótima. Eu e o Drácula estamos curtindo bastante. Uma coisa que já me chamou a atenção logo de cara nessa edição é que, além do livro, nós temos essa apresentação da Dacre Stoker. Quem é Dacre Stoker, gente? Quem? Stoker. Eu vou até pesquisar depois pra falar pra vocês. Introdução da Darkside Books, né? É um dos livros clássicos. Eu amo as edições de clássicos da Darkside, gente. Acho que fazem um trabalho bem bonitinho. E aí a gente tem aqui ainda uns extras, ó. Tem um conto, tem resenha, pós-fácil. Ai, eu tô muito ansiosa pra ler isso. Eu vou parar de gravar pra poder ler, gente. Depois eu faço mais umas gravaçõezinhas do vlog pra vocês, tá? Gente, eu acabei de ler a primeira parte do Drácula, que são os 4 primeiros capítulos, que são do diário do Jonathan Harker. Então eu já tenho alguma primeira impressão aí sobre essa história. E eu vou tentar nesse vlog não dar muitos spoilers para que vocês possam assistir mesmo se vocês não tiverem terminado de ler o livro. Ou se vocês não tiverem lido ele ainda, né? Então eu vou contar só um pouquinho do que eu li até agora. A gente tem esse personagem principal, que é o Jonathan Harker. Ele é um inglês que vai parar na Romênia, na Transilvânia, porque ele foi responsável por encontrar uma casa em Londres para esse conde romeno morar. Então ele meio que intermediou aí a compra dessa casa. E ele foi parar lá na Transilvânia a pedido de uma outra pessoa, o Hawkins, que é um amigo em comum entre ele e o conde. Só que quando ele chega lá e ele começa a se hospedar na casa desse conde, ele percebe que tem várias coisas bizarras acontecendo. Ele vai ter uns sonhos meio estranhos com umas mulheres assustadoras. E ele percebe coisas bem bizarras sobre esse conde, como o fato de que ele anda pelas paredes meio que como se fosse um lagarto, ele descreve, e as mãos dele são bem diferentes de mãos humanas, e ele dorme dentro de um caixão, enfim. Várias coisas do imaginário vampírico que a gente tem estão representadas aqui nesse começo, como parte de tomar sangue mordendo o pescoço, o caixão, o lance do crucifixo, enfim, tem várias coisas, vários elementos de imaginário relacionado ao vampiro que a gente tem aqui. Que muita coisa, né, do nosso imaginário de vampiro veio justamente da existência do Drácula. Então até agora nós temos esse protagonista que eu estou achando muito burro e não sei que fim ele vai ter, mas ele me parece ser esse tipo de personagem que, sei lá, vai morrer na história, sabe? E assim, no começo, pelo menos os 2 primeiros capítulos, eu achei que tava andando muito devagar. Agora eu comecei a me empolgar com a leitura. E agora, depois desses 4 capítulos, vai começar a mudar também. A gente vai para outros narradores, porque o livro do Drácula, ele é um livro escrito através de publicações. Então, a gente tem as coisas do diário do Jonathan Harker, que são os primeiros 4 capítulos. E aí a gente vai ter o diário da Mina, que é uma outra personagem, recorte de jornal e cartas escritas para as pessoas. Então, agora a gente vai começar a variar um pouquinho mais o tipo de publicação aqui que tá narrando a história pra gente. Eu tô bem animada pra continuar essa leitura. E eu tô até que lendo bem rápido, sabe? Porque hoje ainda é dia 4 e eu já li aí 4 capítulos que dá umas 80 páginas e tô bem empolgada. Eu vou parar agora pra ler um pouquinho do outro livro que eu estou lendo em paralelo com Drácula esse mês, que é A Mansão Hollow, da Agatha Christie. Eu vou tentar falar um pouquinho dele aqui no vlog também, pra vocês já conhecerem um pouquinho mais sobre esse livro. Mas até agora eu não tenho muitas coisas. Esse daqui eu tô bem no comecinho ainda, então eu só tenho a apresentação de uma família e aparentemente o cara tem a mulher dele e tem também a amante, e ele fica choramingando sobre uma ex-namorada dele que deixou eles, terminaram, enfim. E ele fica comparando todo mundo com essa ex-namorada. E de alguma forma agora ele vai parar nessa mansão Hollow e eu vou descobrir quem que vai morrer. E eu só sei que tem um crime. Tudo que eu sei até agora desse livro é que tem um crime. E eu tô muito empolgada pra descobrir. Esse daqui é um dos crimes investigados pelo Hercule Poirot. E eu ainda não conheço esse personagem. Estou empolgada pra conhecer. Voltando um pouquinho no Drácula, porque eu esqueci de falar uma coisa. Além
dos primeiros 4 capítulos que eu li, eu também li a introdução, a apresentação do Drácula, que é feita por 2 pessoas. Primeiro, a gente tem uma carta escrita pelo Dacre Stoker, que é o sobrinho neto do Bram, e comentando sobre algumas coisas relacionadas à escrita do tio-avô dele. Mas o que eu achei mais interessante ainda foi a apresentação escrita pela Márcia Heloísa, que é a tradutora do livro, e ela também é uma, tipo, super pesquisadora de Drácula. Então a gente tem várias e várias páginas dela contando sobre a pesquisa dela, contando várias curiosidades sobre o Drácula que a gente não imaginava. Por exemplo, o lance de que um dos nomes que o Drácula ganhou no cinema ter sido Nosferatu foi um erro de tradução, que essa palavra não existe. E tem várias outras coisas, como o fato de que o Drácula fala como se fosse uma pesquisa sobre cultura romena, quando na verdade o vampiro não era parte do imaginário romeno e nem mesmo existiam condes na Romênia. Então tem várias coisas aqui que mudaram o imaginário que a gente tem desse lugar. E eu fico imaginando que se eu fosse romena, e eu comentei isso lá no nosso grupo de leitura, mas se eu fosse romena eu acho que eu ia ter um ódio do Drácula por tudo que as pessoas têm de imaginário da Romênia relacionado a vampiros, sendo que não é nada da cultura deles. Eu acho que isso é uma coisa que me deixava estressada. Enfim, eu tava acompanhando a live de leitura dos sprints de leitura da Maratona Literária de Halloween lá no canal da Patrícia Lima, e então eu participei de vários sprints e consegui andar um pouquinho com a minha leitura do Drácula, mas agora eu vou estar largando um pouquinho Drácula, pelo menos por hoje, para ler um pouquinho de Agatha Christie, mudar um pouquinho aqui de Ares. E é isso por hoje, gente. Vamos ver o que vai vir aí nessas minhas leituras do mês de outubro. Gente, maior cara de pau, né? Acabei de parar a minha câmera e meu microfone aqui na live do Edu Luke Fichas, que tá rolando aqui no dia 10 de setembro, não, né? No dia 10 de outubro. E eu tô amando participar da live, mas eu tive que pausar pra eu fazer uma passagenzinha rápida aqui do meu vlog de leitura do Drácula, né? Que faz um tempo que eu não gravo, porque essa semana foi foda, essa semana foi foda. Mas enfim, o que tá rolando, né? Eu não quero dar spoilers, que eu vou tentar lançar esse vlog sem spoiler de leitura dessa vez. Eu acho que no Morro dos Ventos Vivantes eu dei muito spoiler. Mas eu tô gostando bastante do estilo de narrativa do Bram Stoker, nesse ponto em que ele trabalha com diferentes narrativas. A gente tem diários, a gente tem cartas, a gente tem algumas passagens de jornal e manchetes e coisas que estão rolando ao mesmo tempo, né? E eu tô achando muito maravilhosa essa narrativa, porque ela torna a leitura um pouco mais fluida do que ela seria, talvez, se ela fosse contada em forma de história mesmo. E eu acho que saindo do Morro dos Ventos Vivantes, que é uma leitura bem... é que eu amei, mas é uma leitura bem mais de fôlego mesmo, o Drácula, por ter essas paradinhas, ele se torna uma leitura um pouco mais fácil, um pouco menos densa, digamos assim. E até o momento, eu acho que a gente tem a lição de que os homens da história, pelo menos até agora, eles são tudo bem idiota, sabe? Eles têm umas ideias meio idiota. E eu tô gostando muito de 2 personagens femininas, que são a Mina e a Lucy. Elas têm vários probleminhas aí que eu criticaria nessas personagens, mas até agora eu tô gostando muito delas, inclusive da relação delas uma com a outra, que é uma amizade super próxima, que inclusive eu shippo muito e tô adorando. E eu tô bem ansiosa com esse livro, e eu vou confessar pra vocês que a minha ansiedade com esse livro tem muito a ver com o fato de que eu sou muito curiosa com a relação entre o Bram Stoker e o Oscar Wilde, que se conheciam, que estudaram juntos, inclusive os dois tiveram algum tipo de relacionamento com a mesma mulher em épocas diferentes. E no final desse livro tem uns extras com cartas, e tem carta do Oscar Wilde pro Bram Stoker, que eu tô muito curiosa pra ler. Mas assim, tô gostando da história, até agora, mais ou menos, capítulo 10. Eu não estou amando a história como eu amei o Morro dos Ventos Uivantes, mas estou gostando bastante. Eu vi que no grupo o pessoal tá gostando talvez mais do Drácula do que do Morro, mas eu acho que a história ainda não me pegou tanto quanto eu achei que me pegaria. Mas eu tô fazendo várias anotações nas bordas das páginas, porque tem várias coisas que são muito engraçadas. Eu acho que esse livro, muito além de um livro de terror, ele é muito engraçado. E ele tem umas críticas sociais trabalhadas de uma forma de humor ácido, que tornam a narrativa muito especial. Mas eu comento mais pra vocês mais pra frente. Deixa eu voltar pra live, né, gente? Essa é mais uma daquelas passagens de vlog onde eu tô com tanta cara de sono que eu nem sei por onde começar ainda. Por cima eu tô com uma espinha aqui na testa, que eu tava evitando gravar por causa dela. Mas vamos lá. Eu tô numa parte do Drácula, mais ou menos por volta do capítulo 17, que tá muito chata. Tá muito chata. Não está acontecendo muita coisa. Agora voltou a acontecer coisa, agora voltou a envolver vampiros, agora voltou a ter
pouco de ação, inclusive envolvendo minha personagem favorita, que é a Mina Harker. E eu, assim, perdi bastante o ritmo da leitura do Drácula. Eu acho que o fato dele fazer essa narração dividida em cartas e dividida em diário é uma ideia super legal, mas acabou ficando muito truncado para nossa época. Então, com certeza isso funcionava melhor em outras épocas, mas pra gente tem várias coisas ali que eu acho que não precisa ter, que eu acho que eu super cortaria fora da história, assim, sabe? Alguns pequenos detalhes, algumas passagens de diário. E o que me chama mais atenção nesse livro, na verdade, são as notas de rodapé, porque as notas de rodapé foram feitas por uma especialista em Drácula, então tem várias coisas interessantes, várias informações sobre o Bram Stoker, várias pequenas teorias sobre a escrita do Drácula. Isso me chama muita atenção. E assim, eu não estou odiando o livro, mas eu tô tendo um certo trabalho em me apegar a ele. Eu acho que principalmente porque eu acabei de sair da leitura do Morro dos Ventos Uivantes, que foi pra mim uma leitura 5 estrelas. Eu entrei muito no ritmo daquela história. O Drácula tá sendo um pouco mais truncado pra mim. E eu achava que ia ser diferente, eu achava que ia ser o contrário. Que o Drácula ia ser mais rápido, uma leitura mais fluida do que o Morro. Não tá sendo pra mim. Mas eu estou, assim, tentando. E eu vou terminar. Eu tô muito ansiosa pra saber o que acontece no final dessa história. E pra saber qual vai ser a participação da minha personagem principal. Meu Deus, olha isso. Laurinho, filho. Laurinho. Tá nem aí, tá nem aí. Enfim, eu quero muito saber qual vai ser a participação da minha personagem principal no fim da história, porque eu acho que ela é a personagem mais da hora disso tudo. E assim que eu souber um pouco mais do que vai rolar aí envolvendo a Mina, eu volto pra contar. Eu também fiquei muito feliz com uma cena envolvendo outra personagem que eu gosto, que é a Lucy, mas aí depois já fiquei triste de novo, porque eu acho que a forma como ela foi colocada na história é bem... me deixa muito chateada, na verdade, porque é uma personagem que eu gosto bastante também. Enfim, sabendo um pouco mais eu volto. Você tenta fazer passagem pro vlog, mas tá rolando uma invasão de delícia aqui no quarto, olha só. Laurinha? Gente, hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei do final da leitura do Drácula, né? Eu acabei não fazendo uma passagem logo que eu terminei o livro, mas eu tava ao vivo. Eu tava ao vivo quando eu terminei. Eu vou mostrar pra vocês um trechinho do que aconteceu quando eu terminei de ler o Drácula. Olha a cara da pessoa. Olha a cara da pessoa terminando de ler o livro ao vivo e não gostando do final. Gente, cada vergonha que a gente passa nessa vida de leitora. A minha foi terminar de ler o Drácula ao vivo e ficar fazendo careta pra leitura. E aí um pouquinho depois, ó, concentradíssima, né? Um pouquinho depois ainda teve uma hora em que eu tava surtando logo que a live voltou. Bem na hora que eu terminei o livro, ó. Isso aqui, eu levantei o olho porque eu tinha acabado de terminar o livro e eu tava, tipo, chateada. Acabei o livro. Eu também. Isso aqui aconteceu no canal da Juin Tava com Books. pressão aqui, de surto. Gostou? E aí eu tava super chateada quando eu terminei a leitura do Drácula, porque eu não tinha gostado realmente do que aconteceu no final. Na verdade, eu não gostei do que aconteceu no desenvolvimento nem no final. Pra mim, o ponto alto do Drácula é a narrativa, a forma como ele constrói a narrativa, por meio de cartas, por meio de diários. Eu gostei muito dessa escolha dele, do Bram Stoker. Eu achei que é um estilo de narrativa que eu gosto bastante, mas ele não conseguiu me prender na história da forma como eu esperava. Quando eu comecei a ler o Drácula, eu esperava favoritar, eu esperava 5 estrelas, e eu acabei me frustrando muito com a ideia de que o Drácula foi um livro muito mais
paradão do que eu queria que ele fosse. Eu esperava mais ação, eu esperava mais envolvimento do Drácula como monstro, eu esperava um final bem desenvolvido. Eu fiquei um pouco chateada com o fato de que a única personagem pela qual eu me apeguei foi pela Mina Harker. E eu tinha me pegado pela Lucy, mas é uma personagem que acaba morrendo ali no começo da história ainda, né? E eu fui ficando meio chateada com o desenvolvimento da Mina, com o machismo envolvendo a Mina, com a forma como eles tratam ela. E isso desembocou num final que eu acabei não gostando. E eu fiquei um pouco chateada. E eu acabei deixando as minhas leituras todas de lado, porque eu tava focada no Drácula e eu tenho muito pouco tempo pra ler. Mas agora eu vou tentar terminar finalmente, né, a leitura da Mansão Hollow, que eu passei o mês inteiro lendo e não terminei. E agora eu também tô lendo Telepatia São os Outros, da Ana Rush, uma autora nacional que eu gosto muito. E tô adorando conhecer esse livro dela, tô bem empolgada com essa leitura. E lógico, né, agora que nós terminamos o Drácula... E pra mim foi uma leitura 3 estrelas, aí ele foi bom pela importância histórica dele, pela importância dele pra ideia da lenda dos vampiros, a disseminação dos vampiros como criaturas fictícias e criaturas do imaginário de terror. Gostei muito dessa parte, do desenvolvimento não tanto, gostei da forma como ele criou a narrativa através de cartas, através de diários, como eu falei. Não gostei do desenvolvimento, não gostei do final, não me apeguei aos personagens. Infelizmente um livro 3 estrelas pra mim, uma leitura ok, muito mais pro menos do que pra mais. Não teria dado mais de 3 estrelas, quase dei menos. Foi triste, eu fiquei um pouco decepcionada. E agora vamos de O Retrato de Dorian Gray. Eu sou muito cadelinha do Oscar Wilde, conheço essa história dele, já li versões adaptadas, já vi filme, amo O Retrato de Dorian Gray e tô muito animada pra fazer a leitura que eu vou fazer com vocês. Eu vou focar nessa edição aqui, que é a edição do Retrato de Dorian Gray da Biblioteca Azul. Ele é a edição sem censura e eu tô muito empolgada mesmo pra ler esse livro aqui. E eu também vou ler junto com uma outra edição que eu tenho aqui em casa, que é a edição da Abril, que é uma edição censurada, então eu vou conseguir comparar com vocês certinho o que acontece em cada uma. E lá no final do mês, depois que eu ler os 2 livros, eu pretendo fazer um vídeo comparando todas as diferenças também entre essas 2 edições. Então eu queria agradecer a vocês que assistiram esse vlog até aqui e espero que vocês não tenham se frustrado tanto com a leitura do Drácula quanto eu. A gente fez a live agora há pouco no meu canal, eu, a Sam Belletti, a Patrícia Lima, e nós tivemos opiniões bem diferentes a respeito do Drácula. Eu dei 3 estrelas, a Sam deu 4 e a Patrícia deu 5 estrelas favoritou. Então, eu acho que ele é um livro que vale a pena você ler, porque ele tem interpretações muito diferentes, as pessoas tiveram opiniões muito diferentes a respeito desse livro. Então, apesar do fato de eu não ter gostado, eu acho que vale a pena você ler. Ele é um clássico do terror, ele é um clássico do imaginário de terror popular, e ele originou várias outras lendas e vários outros livros. Então, ele é o tipo de clássico que é bom você ler pra você saber o que você achou mesmo. E por mais que eu não tenha gostado tanto assim, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham uma opinião e uma experiência melhor do que a que eu tive. Eu vejo vocês no próximo vlog, gente. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, seja muito bem-vindo se você for novo por aqui. Beijo e eu espero vocês possivelmente no Clube dos Chazinhos também. Clica aqui embaixo em Seja Membro pra você conhecer um pouco das vantagens de ser um chazinho. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Aqui um trechinho só pra mostrar como foi a nossa live de hoje. Eu e essas 2 maravilhosas, a Sam Belletti, que eu amo muito, e a Patrícia Lima também, num canal muito legal. E a gente acabou lendo vários livros parecidos, né? Esse Drácula a gente não combinou de ler junto, não. A gente leu junto sem querer. Então foi muito bom pra mim ter elas aqui pra poder trocar ideia, pra poder debater com elas. E também com o pessoal do chat que participou. Chazinhos, muito obrigado por tudo. E é isso, gente. Esse é o encerramento de verdade desse vlog, tá bom, gente? Muito obrigada por terem lido comigo nesse mês de outubro. E tchau, tchau!